Obrigado. Um feliz sábado a todos. Olha, eu não sei se eu deveria dizer o que eu vou dizer agora. Já faz alguns anos que eu estava em contato com o pastor Davi, ele havia me convidado para pregar aqui. E poucas semanas atrás, esteve nos visitando a minha igreja lá na Alemanha, uma senhora daqui. E no fim do sermão eu comecei a conversar com ela. E ela, quando disse que era de Washington, eu falei, eu estarei pregando lá em Washington. Aí ela disse, em qual igreja? Eu disse, do pastor Davi. Aí ela disse, então você deve ser famoso, né? Aí eu, famoso? Sim, porque lá só prega top. Aí eu disse, então eu vou quebrar essa hegemonia agora. Eu vou ser o primeiro para abrir as portas para os mais comuns. Então, quando eu entrei aqui, vi a qualidade das músicas, a qualidade e o tremendo local que vocês têm, eu fiquei assustado. Eu disse, rapaz, que o Senhor tenha misericórdia de mim nesse momento. Pregar em igreja de imigrante é sempre uma bênção. Eu tive o privilégio de fundar ou ajudar a fundar 2 igrejas de língua portuguesa na Alemanha, uma em Berlim e a outra em Darmstadt. E é incrível como ver as nossas crianças crescendo com vários idiomas. Eu tenho um amigo lá na Alemanha que é brasileiro-alemão. E, quer dizer, hoje já é um homem, ele é um doutor em geologia. E ele era o meu tradutor, quando nós estávamos pregando lá, ele traduzia para alemão, né? E a língua portuguesa não é tão simples quanto às vezes as pessoas imaginam. E eu estava uma vez pregando para uma audiência formada por portugueses e alemães, e eu estava contando a história do rei Davi, quando ele cometeu adultério com Betseba, e a criança morreu, e eu disse, em português eu falei, e o filho do rei Davi morreu ainda bebê. E o Rafael traduziu, e o filho do rei Davi bebeu tanto que morreu. Então, você conseguir identificar a diferença entre beber e beber, não é fácil, realmente. E o que eu percebo em muitas igrejas de imigrantes, é que os menininhos, as criancinhas, às vezes os pais não aprendem o idioma, aí já utilizam os meninos como tradutores, né? Menino, 8 anos de idade, o menino é o tradutor, né? É um super trabalho, né? Vai ao médico, leva o menino. Aí o médico está lá, né? You have a knee problem, back pain problem, leg problem. Aí olha para o filho, foi o que ele disse ao menino, está tudo bem, está tudo bem. O menino com 8 anos, você quer exigir que o menino seja tradutor? É muito trabalho, gente. Eu li um livro, e o meu sermão tem tudo a ver com esse tema, e um pouco com a lição que nós estudamos, e um pouco com o que eu falei ontem. Hoje à tarde eu vou falar mais sobre ciência, então se você tem dúvidas, se você tem questionamentos sobre a questão de ciência e Bíblia, então vem hoje à tarde. Mas o tema que está sempre no meu coração, é muito profundo, é a realidade que os nossos jovens aqui estão enfrentando. Eles são crianças de uma terceira cultura. E existe um livro, se você é brasileiro ou português, e você mora aqui, mora em outro país, e os seus filhos estão crescendo aqui, eles estão se tornando crianças de uma terceira cultura. Então você precisa ler esse livro. Third Culture Kid. Leia esse livro. Vocês já ouviram falar que filho de pastor é sempre problemático? Já viu essa história? Filho de pastor sempre dá problema. Não existe essa história? Você tem que ler esse livro para entender. Não é fácil ser uma criança de terceira cultura. Você nasceu no Brasil, você cresceu no Brasil, você cresceu dentro de casa falando de futebol, comendo feijão e arroz. Saía de casa, no meio da rua, falava-se de futebol, comia-se feijão e arroz. Mas se você está crescendo aqui, você fala dentro de casa de futebol, você come feijão e arroz dentro de casa, mas quando o teu filho sai de casa, é outro universo para ele. São outras conversas, são outras coisas.
E ele cresce entre dois universos. E é por isso que filho de pastor também sofre, porque eles vivem se mudando de lugar para lugar. Então existem certas vantagens em ser uma criança de terceira cultura, mas também há desvantagens. É muito comum criança de terceira cultura desenvolver depressão. É muito comum criança de terceira cultura desenvolver amizades superficiais, porque ela imagina, eu já vou me mudar daqui a 4 anos, eu não quero me envolver. Eles têm problemas para terminarem as coisas que começaram. Eu tenho um amigo na Alemanha, que o pai era militar. Ele me falou, Rivelino, eu me mudei tanto na vida, que quando eu finalmente me mudei para cá, com 40 anos de idade, me mudei para cá, faz 20 anos que eu moro nessa cidade, eu ainda tenho caixas lacradas da minha última mudança, eu não consigo abrir, porque eu sempre tenho a sensação que eu vou me mudar. Então eles desenvolvem certos problemas. Obviamente tem outras vantagens, né? Você crescer com vários idiomas, você crescer entendendo diferentes culturas. Eu sou brasileiro, a minha esposa é da Lituânia e nós moramos na Alemanha. Então, eu falo português com os meus filhos, a minha esposa fala lituano com eles, eu e minha esposa conversamos em inglês e os meninos aprendem alemão lá no meio da rua. E o que acontece é que quando eu quero dizer alguma coisa para minha esposa e eu não quero que eles entendam, eu tenho que falar em russo, porque os meninos entendem inglês. Isso é uma tremenda vantagem, certo? Isso facilita a vida lá na frente. Mas a sua cultura, aquilo que está impregnado na tua mente, tem um impacto muito grande. Existe uma história de um missionário americano que foi morar na África, passou 10 anos trabalhando na África como missionário. Ele levou os filhos pequenininhos, os filhos cresceram na África, e depois de 10 anos ele decide voltar para os Estados Unidos, e ele disse, olha, para não causar um impacto, porque eles já estavam há 10 anos, vestiam roupas típicas daquela região na África, então ele decidiu comprar roupas americanas para que não existisse nenhum choque cultural. Então ele foi à cidade mais próxima, olhou na internet quais eram as roupas típicas nos Estados Unidos da época, comprou as roupas, vestiu todas as crianças, se vestiu, pegaram o voo e voltaram, e eles descem no aeroporto de Nova York, e ele percebe que enquanto caminhava com a sua esposa e os filhos, percebeu que o aeroporto inteiro parou para observá-los. Ele disse, mas por que todo mundo está nos olhando? Nós somos americanos, estamos vestidos como americanos, por que todo mundo está nos olhando? Quando ele olha para trás, vê os 4 filhos, um atrás do outro, cada um com a mala na cabeça e caminhando assim. Então, aquilo que você carrega como uma bagagem cultural tem um impacto muito grande na forma que você vê o mundo e que você lida com as outras pessoas. E você precisa entender isso para entender os teus filhos aqui. Por isso, o teu filho tem todo o direito de dizer para você, papai, você não me entende. Porque você não entende as lutas que ele vive. Você não entende os conflitos culturais. A minha filha, eu sempre falo com ela em português. Quando ela começou a ir para o Jardim da Infância, na Alemanha, ela começou a querer falar só em alemão. E eu insisti falando em português, continuei falando. E um dia eu lembro que eu fui buscá-la no jardim, e quando nós estamos saindo, ela começa a falar comigo em alemão, e eu disse, não, vai falar comigo em português. Ela disse, não, papai, português só em casa. E eu percebi que era cansativo para ela traduzir. Ela havia vivido experiências em alemão, e agora deveria transmitir isto em português. Isso não é fácil, isso exige energia, exige concentração, e cansa. Mas eu continuei falando, e ela, graças a Deus, fala. Mas isso é extremamente importante para que você entenda os conflitos que os teus filhos vivem aqui, crescendo em culturas diferentes. Vocês precisam ter uma porção extra de paciência com eles. E a Bíblia, e nós, somos todos, de uma forma ou outra, crianças de uma terceira cultura. Você cresce na igreja adventista, em casa não come carne de porco, vai orar antes da alimentação, sábado se prepara todo na sexta-feira. Você sai no meio da rua, todo mundo comendo carne de porco, ninguém se preocupa com o sábado, e existe esse conflito. Eu sou convidado costumeiramente para dar palestras em universidades ou congressos, e você não sabe o meu estresse, que todas as vezes que eu me levanto para dar uma palestra na universidade, eu começo dizendo, vamos nos levantar para fazer uma oração.
Por quê? Porque eu estou acostumado a pregar na igreja, e aí eu estou vendo um público olhando para mim, eu já acho que é a igreja. Então a gente tem que ter consciência que não é fácil. O próprio Jesus foi uma criança de terceira cultura. Porque onde foi que Jesus cresceu? Onde foi que Jesus cresceu? Jesus era bebezinho ainda, foge com os pais para onde? Para o Egito. Ele foi morar no Egito, Jesus já cresce lá no Egito, depois volta para Israel. Tampouco foi fácil para ele. E há um exemplo na Bíblia que eu queria compartilhar com vocês, que é do jovem Sansão. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. No livro de Juízes, vamos começar no capítulo 13. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes 13, no versículo 4, eu queria ler para vocês aqui. Olha só como é interessante esse versículo 4, diz: agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Está falando para a esposa ou para a mãe de Sansão. A mãe de Sansão tem que se preparar para essa gravidez. Você se preparou para receber o teu filho? Você sabia que a comida que a tua avó comeu na gravidez dela influencia o teu comportamento hoje? Existe o que nós chamamos hoje de epigenética, um lado da genética, em que a tua alimentação influencia até o teu comportamento. Nós poderíamos falar sobre isso um outro dia. Mas é impressionante que o teu comportamento hoje pode estar relacionado com a alimentação da tua avó. Você está se preocupando com o futuro dos teus filhos, começa a pensar até na tua alimentação também. O anjo vem e diz para ela: se prepare para essa gravidez, porque essa criança é uma criança especial. Essa criança é uma criança especial. Versículo 5. Porque conceberás e darás à luz um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Olha só, a criança no ventre, e Deus já está falando o que essa criança vai fazer. E você tem que se preparar para o tremendo trabalho que o teu filho vai realizar nessa terra. Você já pensou nisso, na responsabilidade que nós como pais temos em treinar os nossos filhos? Então os pais se preparam, os pais se consagram para ter aquela criança. Eles viram milagres. Se você ler o versículo 19, capítulo 13, verso 19, está escrito: então Manoá, que era o pai de Sansão, tomou um cabrito com a oferta de cereais, apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Olha só, você tem aqui um casal, a esposa grávida esperando uma criança, e eles têm a certeza que é Deus que está atuando ali, não há dúvidas nenhuma. E essa criança ela tinha que estar preparada tanto externamente, o cabelo dele era diferente, não seria o mesmo estilo de hoje. Internamente ele não poderia se alimentar de coisas imundas, não poderia beber álcool, ele teria uma vida completamente diferente. Olha só que incrível. E o versículo 24, depois esta mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Olha que texto lindo, né? O cara sendo todo educado, preparado e Deus abençoando. Mas se você já teve filho, você já percebeu que não é fácil educar, né? Educar é complicado. E se você é daquelas pessoas que vem à igreja e fica observando as crianças, falando, caminhando, e você fica dizendo: se eu tiver um filho, meu filho não vai fazer isso. Se prepare para engolir seco, porque vai ter que engolir. Educar não é fácil, gente. É difícil demais. É muito complexo. Mas nada fica tão complexo do que quando o filho se apaixona. Aí, no livro Ben-Hur, não sei se essa parte do livro está no filme, mas no livro Ben-Hur tem uma parte em que a jovem pede para o pai falar para Ben-Hur: pai, fala para ele para não se apaixonar por aquela egípcia. Ben-Hur era judeu,
E a jovem judia gostava dele e não queria que ele caísse na armadilha, se apaixonando por uma egípcia. E ela diz para o pai dela: papai, fala com ele, diz para ele para não se apaixonar por essa egípcia. E o pai daquela jovem diz: minha filha, é mais fácil livrar um homem que se afoga do que um homem que se apaixona. Quando o cara se apaixona, rapaz, fica difícil educar. E aí você fez de tudo para educar. E é difícil. E o que é que acontece na história de Sansão? Cara bonitão, cabeludo, né? Forte. Eu fico imaginando os pais de Sansão querendo educá-lo. Sansão, vai para o teu quarto. Aí Sansão, como é? Então, não é fácil educar um menino que era um prodígio. E agora, no capítulo 14, versículo 2, o versículos 1 e 2, desceu Sansão a Timná e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus, olha só, uma mulher dos inimigos. E o verso 2, quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora tomai-a para mim por mulher. Poxa, era bonita, ele queria, e o pai não teve como fazer nada. Teve que concordar. E tudo isso foi a minha introdução para o meu sermão, que começa agora, no versículo 5. Desceu Sansão com seu pai, tomou-a e com a sua mãe a Timná. Chegando às vinhas de Timná, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem o seu pai, nem a sua mãe os fez saber. Agora, espera aí, para um pouco aí, para um pouco. O texto bíblico diz que Sansão vai com os seus pais e no caminho ele se encontra com um leão e tem uma luta com um leão. Vocês já viram um leão de perto? Ninguém briga com um leão e sai lá sem arranhões. Ninguém briga com um leão e sai lá numa boa, não. Você pode ser o cara mais forte do mundo, mas é um leão que está lutando com você. E a minha pergunta aqui é: como é que os pais de Sansão não viram que o filho brigava, lutava contra um leão? Vocês já pararam para pensar nisso? Teu filho lutando contra um leão e você não tem percebido isso? Porque foi isso que me chamou a atenção nesse texto e que me fez ter medo. Será que a minha filha anda lutando contra um leão e eu não tenho percebido? Será que o teu filho tem uma luta e você não percebe? Será que a tua esposa anda tendo uma luta e você não percebe? Será que o teu esposo tem um conflito muito grande e você simplesmente ignora? Às vezes esses textos bíblicos são lições para cada um de nós e a gente simplesmente ignora isso. Será que o meu filho está tendo um problema? Quando eu morava em Toronto, teve uma menina, uma jovem da igreja. Essa jovem começou a entrar em depressão, começou a ter conflitos, porque às vezes os pais imaginam que porque os filhos estão na igreja, têm comida em casa, moram num país desenvolvido, está tudo ótimo, e não sabem os conflitos que estão na cabeça daquele jovem. E essa menina começou a ter seus conflitos e começou a se drogar. Isso uma jovem na igreja, né? Às vezes as pessoas na igreja estão tendo problema e a gente não sabe, né? Na igreja que eu pregava lá na Alemanha, um dia eu cheguei e o jovem que cuidava do som chegou para mim e disse: Riverino, eu tenho que falar com você um negócio. Isso que foi? Ele disse: cara, todas as vezes quando você vinha pregar aqui, antes do sermão eu fumava maconha. Eu disse: cara, o meu sermão é tão chato que você tem que fumar maconha para assistir meu sermão. Aí ele começou a contar uma história que eu conto depois para vocês, porque o que eu queria contar, essa jovem lá em Toronto, ela começou a plantar maconha dentro do jardim da casa. E todos os dias o pai aguando a maconha da filha. E o cara não percebia que a filha estava crescendo. Ele não sabia, ele pensava que era uma planta. Minha filha gosta de jardinagem, plantou essa daqui. Ou a sua filha com o maior problema do mundo e o pai botando água na maconha da filha. E o meu medo é que eu e você estejamos fazendo o mesmo. Os nossos filhos tendo conflitos
e a gente lá com a garrafinha de água. Você não se preocupa? Você não tem medo que o teu filho esteja lutando contra um leão e você simplesmente ignorando? É isso que me deixa preocupado, é isso que me faz, meu Deus, como é que eu estou? Porque a maneira que você resolve os teus problemas, os teus pais também vão resolver, os teus filhos vão resolver os deles. Isso a Bíblia mostra, hoje na lição até há esse comentário. Abraão vai para o Egito, a esposa muito bonita, qual foi a mentira que ele contou? É minha irmã. Quando Isaac também enfrentou uma seca e estava enfrentando problemas, qual foi a mentira que Isaac contou? Ela é minha irmã. Isaac mostra preferência por um dos filhos, Esaú. O outro filho, Jacó, quando cresce, o que ele faz? Mostra preferência por um. A maneira que você resolve os teus problemas, os teus filhos vão te copiar. E o interessante é que o texto bíblico também fala que Sansão havia lutado contra um leão, mas ele não conta para os pais. E às vezes a gente acha que os nossos filhos nos contam tudo. Já viu esses pais? Não, eu sou amigo dos meus filhos, eles me contam tudo. Já viram isso? Quero fazer um teste com você. Eu queria que todos os filhos que estão aqui, se você tem o teu pai ou tua mãe aqui, olha para eles agora. Olha para o teu pai, olha para a tua mãe, tá certo? Eu vou perguntar agora para o teu pai e para a tua mãe. Vai lá, perguntar para os pais e para as mães. Os filhos olhem agora para os teus pais. A minha pergunta é para os pais. Você, na tua adolescência, fez algo errado e não contou para os seus pais? Levante a mão. Aí você acha que os teus filhos não vão fazer a mesma coisa? Você se ilude achando que os teus filhos não vão fazer a mesma coisa, é? Agora eu quero saber, os filhos vão querer saber depois o que foi, né? Vocês resolvem o problema em casa. Ainda na Bíblia, capítulo 14 de Juízes. Juízes no capítulo 14. Se você está em Juízes 14, diga amém. Amém. Ótimo. 14, versículo 7 até o 9. Olha só como é interessante. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, no versículo 8, depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto, e neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Tendo chegado em casa, deu a seu pai e a sua mãe, comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. O que a Bíblia diz com relação a Nazireu? O Nazireu, ele pode pegar num corpo morto? É proibido para o Nazireu pegar no morto. E o que o Sansão faz? Ele pega o mel que está dentro de um cadáver, come e ainda leva para casa. E eu fico pensando, será que eu e você não estamos levando alguma coisa impura para dentro de casa? Será que eu e você não estamos levando algo que vai contaminar a nossa casa? E às vezes a gente não se preocupa com isso e não diz a ninguém o que a gente está fazendo. A gente tem que ter muito cuidado nessa vida. Às vezes os problemas vão acumulando e a gente não percebe as coisas impuras que andamos levando para dentro da nossa casa. Quer seja pornografia, quer seja drogas, seja álcool, seja lá o que for. Eu conheci um jovem lá na Alemanha, um ex-traficante de drogas. A gente, quando escuta a palavra traficante de drogas, a gente imagina alguém da América Latina, né? Também do Brasil, Colômbia, a gente imagina assim. Mas estava lá, um alemão, loirinho, olho azul, estava lá, traficante de drogas. E ele me contou a história dele. Começou a ter problemas dentro de casa. Quando você não encontra amor dentro de casa, você vai procurar lá fora. E o diabo dá um jeito de encontrar um clube para você. E esse jovem começou a se envolver nas drogas e se tornou líder de um grupo de tráfico. E na casa dele estava lá caixas de maconha, de tudo que era droga. E esse jovem, assim como Sansão, dentro de casa brincando com coisas extremamente perigosas. E ele conta que em um momento ele começou a refletir e pensou, não é essa vida que eu quero, não. E então, pela primeira vez na vida, ele fez uma oração.
Ele disse: Deus, se o Senhor existe, tira de mim essa droga. Tira da minha vida essa droga. Sabe que Deus escuta todas as orações? Até a oração de traficante. A um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Uma semana depois ele me contou que está dentro de casa assistindo televisão. De repente escuta um barulho. Bum! Derrubam a porta do apartamento dele. 2 homens armados com máscaras entram dentro da casa dele, pegam-no, colocam de joelhos no chão, botam a arma na cabeça e diz: onde é que estão as drogas? Ele olha para o cara e entendeu que era a resposta da oração. Aí eu queria ouvir um amém para cada uma das drogas que eu vou mencionar aqui, tá ok? Aí ele diz: a maconha está ali. Os caras pegaram a maconha. A cocaína está ali. Aí os caras pegaram o LSD. Aí os caras pegaram o PlayStation. Toda a droga que ele tinha em casa, os caras levaram de lá. E o cara ficou limpo. E entregou a vida a Jesus. Você leva drogas para dentro de casa, você leva a imoralidade para dentro de casa. Já pediu a Deus para te livrar disso? É melhor que você se livre. Senão Deus vai mandar algum capanga lá para tirar isso de você. Versículos 10 e 11. Descendo seu pai até aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Quando os moradores do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Quando você vê o próximo texto da Bíblia, você vê o que aqui? Sansão numa festa. E eu fico me perguntando, Sansão estava dando um estudo bíblico ali? Você acha que Sansão tinha convidado aqueles filisteus, vem cá para estudar a Bíblia comigo? Foi isso que Sansão fez? Não. Sansão estava se embriagando. E vocês conhecem a história? Sansão se embriaga e faz uma promessa. Todas as vezes que eu escuto um bêbado prometendo alguma coisa, eu sei que vai ter problemas. Artaxerxes, o que ele faz? Bêbado, chama minha esposa aí para eu mostrar para todo mundo. Causa um problema para Vasti, né? Herodes, bêbado, pergunta para a jovem: o que você quer, minha jovem? Eu te dou de tudo. O que acontece? A cabeça de João Batista acaba rolando. Todas as vezes que um bêbado anda prometendo alguma coisa ou falando alguma coisa, um inocente acaba pagando por isso. A gente tem que ter muito cuidado. O que nós estamos fazendo na nossa vida? As nossas promessas, as nossas... Que tipo de coisa eu ando prometendo por aí e em que estado mental eu ando fazendo promessas. Sansão faz essa loucura e vários homens inocentes morreram por causa da loucura de Sansão. Nós devemos ter muito cuidado com o que eu ando brincando, com essas minhas lutas, com a minha vida como cristão. A Bíblia, ela é muito forte em mostrar o poder de Deus em transformar a vida dos muitos Sansões que estão aqui nessa igreja hoje. Jovens que foram educados e criados e consagrados para fazerem grandes obras. Sansão foi chamado para ser juiz em Israel. E você, meu jovem, você foi chamado para ser o quê nessa igreja? E o que você anda fazendo com o teu chamado? Eu contei na escola sabatina e eu vou pedir licença aos que estavam na escola sabatina para repetir um pouco dessa história. Mas eu tenho um amigo na Alemanha que entendeu o chamado dele, entendeu esse chamado de que Deus tem algo especial para você. E com todas as dificuldades que ele tinha, Deus mostrou para ele que ele deveria ir à Etiópia abrir um orfanato. E ele viaja sem falar inglês,
somente com o dinheiro da passagem, chega na Etiópia, no aeroporto, o cara da imigração pergunta: você veio fazer o que aqui? Ele disse: eu vim fundar um orfanato. E o policial pergunta: onde? Ele disse: eu não sei. Deus me mandou aqui. Você imaginou, você diante do oficial você fala uma coisa dessa, né? É igual um outro amigo meu alemão que todas as vezes quando é parado na imigração eu pergunto: qual a tua nacionalidade? Ele diz: eu sou adventista do 7º dia. Então Deus, Ele abençoou esse irmão. 40 dias depois ele volta para a Alemanha, deixou um orfanato fundado na Etiópia, que hoje esse orfanato se transformou na maior escola de internato que tem naquela região da Etiópia, onde hoje os filhos dos ricos são enviados para essa escola. De um sonho que Deus colocou no coração desse homem, ele entendeu o chamado, sem falar inglês, sem ter dinheiro. E Deus, Ele não precisa do teu dinheiro. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar rico para ajudar a Deus. Ele tem o universo nas mãos dele. Você acha que Ele precisa das tuas moedas? Não precisa nada disso. Ele precisa de um coração entregue, um coração desejoso para fazer a obra de Deus. E esse meu amigo começa a fundar. Hoje eu faço parte da associação que ele criou. E nós temos um orfanato e uma escola na Etiópia. Nós temos um orfanato em Uganda com 100 crianças. Nós temos um orfanato, uma escola em Ruanda, com mais de 100 jovens estudando. Nós temos um orfanato na Bolívia e uma escola no Brasil. Tudo isso a partir do sonho que Deus colocou no homem, e o homem entendeu o chamado. Ele não teve medo de fazer isso. Imagina o que Deus pode fazer contigo, se você permitir que Deus faça essa obra. Porque você foi chamado, mesmo nas tuas lutas, nos teus problemas, Deus te chamou. Porque eu não sei com quem eu estou falando aqui, eu não conheço a maioria de vocês, eu não sei as tuas lutas, não sei os teus problemas. Mas eu sei uma coisa, meu jovem, que os teus pais têm orado por você, os seus pais têm feito de tudo para que você entenda que andar nos caminhos do Senhor é a melhor coisa. Como eu disse, a minha esposa, assim, e essas coisas vão ficar gravadas na tua cabeça. De maneira muito forte, muito mais forte do que você imagina. A minha esposa, como eu falei, ela é da Lituânia. E na Lituânia, antes da Segunda Guerra Mundial, havia uma comunidade muito grande de judeus. Na verdade, Vilnius, a capital da Lituânia, 45% da população era formada de judeus. Segunda Guerra Mundial começa, o que acontece com os judeus quando os nazistas invadiram a Lituânia? Naquela época, na cidade da minha esposa, havia uma escola judaica muito famosa, e o diretor da escola, o rabino, que era o diretor da escola, ele viaja para a Palestina, para fazer algum trabalho na Palestina, e não pôde voltar, porque a Alemanha nazista tinha invadido a Lituânia, e todos os seus alunos tinham sido assassinados. E ele continuou na Lituânia, na Palestina, e depois de alguns anos, com o fim da guerra, ele conseguiu voltar. Ele volta para a Lituânia e, obviamente, as crianças que conseguiram escapar, eles escaparam mudando os nomes. As pessoas mudavam os nomes para poder esconder a identidade, que aquela pessoa era judia. E esse rabino começou a andar pela Lituânia procurando os órfãos judeus para levá-los para Israel. E ele entra, então, num orfanato católico, e quando ele entra nesse orfanato católico em busca de crianças judias, a freira do orfanato diz: olha, aqui não tem crianças judias, você pode pegar o papel e você vai ver pelos nomes, que são todos nomes católicos, não tem crianças judias aqui. E o rabino disse: eu posso pelo menos ir no quarto onde as crianças estão dormindo? E a freira disse: tá bom, pode vir comigo. E aquele rabino sabia que as mães judias, elas ensinam aos seus filhos uma oração muito famosa, a oração Shema Israel. Vocês já ouviram essa oração? Está escrito no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6, abram suas Bíblias, Deuteronômio 6, verso 4, tem uma oração muito famosa, a oração: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
E o interessante é que na cultura judaica, as crianças aprendem essa oração da seguinte maneira: levanta-se uma mão e a outra cobre os olhos. E elas então recitam com a mão levantada e com a outra mão cobrindo os olhos, elas dizem: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que em hebraico significa: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E aquele rabino entra nesse quarto com os vários berços que estavam ali, com as inúmeras crianças deitadas naqueles berços. As crianças estavam começando a dormir, e a freira diz: aqui só tem crianças católicas. E aquele rabino faz: Shema Israel. E de repente, várias mãos começam a se levantar e as crianças começaram a gritar: mamãe, mamãe! Meu filho, todas as orações que os seus pais fizeram por você, um dia você vai se lembrar. Todas as vezes que o teu pai, o teu avô, a tua avó te colocou no colo e tentou te ensinar a palavra do Senhor, mesmo quando você estiver no fundo do poço, ou estiver no meio das drogas, ou estiver no meio da discoteca, você vai lembrar aquela mensagem. Porque alguém que foi entregado a Deus e consagrado ao Senhor, o Senhor está procurando por ti, para que você continue fazendo a obra para a qual você foi preparado, meu irmão. Não fica no poço, não. Jesus te chamou para algo muito maior. Jesus te chamou, está entendendo? E eu fui dar uma aula em Portugal, fui convidado para dar uma aula na Universidade Nova de Lisboa, e aí eu dou minha palestra. Quando termino o meu, foi uma série de aulas que eu tive que dar, e no final houve um jantar que a universidade organizou para encerrar aquele curso, aquele mini curso. E na hora do jantar, senta-se um professor da universidade ao meu lado, e vem o garçom: senhor professor, qual o vinho que vai beber? Eu disse: não, eu não bebo, eu gostaria de água mesmo. E para comer, eu perguntei: você tem um prato vegetariano? Aí o professor olha para mim e diz: você é adventista do sétimo dia? Aí eu disse: como é que você descobriu? Ele disse: eu já fui. Eu cresci na igreja. Eu ia todos os sábados com a minha mãe, com a minha avó, mas depois eu me afastei. Mas você vê, 30 anos depois, aquele homem reconheceu em mim um adventista do sétimo dia. Então você não vai conseguir ficar longe, tá certo? O meu chamado é para você que está me ouvindo e andou se afastando ou pensa em se afastar. Você não consegue ter paz longe do Senhor, não. Deus, Ele quer fazer uma obra contigo agora aqui, quer fazer grandes coisas. E eu vou terminar fazendo esse apelo para você. Um apelo para os filhos, para que voltem. E um apelo para os pais que ainda não fizeram a sua parte. Um apelo para todo aquele pai e mãe que tem sido negligente em apresentar este Deus de amor para os seus filhos. Queria que você tomasse uma decisão hoje de fazer a diferença. De ligar para o teu filho, talvez, de ter uma conversa com ele. Ter uma conversa para que ele possa perceber que você o ama, que ele é querido. Eu ajudei um jovem lá em Frankfurt. Recebi um telefonema de um pastor adventista, e o pastor me disse: Rivelino, tem um jovem nas ruas de Frankfurt, tem um jovem aí que ele era adventista e ele está perdido nas ruas de Frankfurt, você pode buscá-lo? Eu fui buscar esse jovem. Peguei o jovem, levei ele para casa e ele me contou a história dele. Esse jovem estava na Itália e recebe um telefonema para ir trabalhar em Frankfurt. Olha, vem aqui, você vai trabalhar no meu restaurante. Esse jovem vai para Frankfurt, quando chega em Frankfurt não era restaurante coisa nenhuma. Era uma rede de prostituição masculina. E esse jovem virou um escravo sexual. E ele foge dali, vai para o meio da rua, chega
para um policial e usando o Google Translator, ele explica para o policial a situação dele. O policial diz: meu amigo, nem prostituição, nem homossexualismo são crimes na Alemanha. Não posso fazer nada. E aquele jovem, então, se lembrou, quando era criança, da sua avó que o levava para a igreja adventista. E ele então procura na internet, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois de tantos anos, longe de Deus. E eu fui lá encontrar com esse jovem. E ele começou a se encontrar com Cristo. Uma vida desgraçada, destruída. E ele me disse algo interessante. Ele disse: eu não me tornei homossexual porque eu queria. Eu fui estuprado com 3 anos de idade. Eu fui jogado dentro dessa vida. Então tem muita gente aí que está lá fora sofrendo, quer seja nas drogas ou na prostituição. Não foi o desejo dele, não, de entrar nisso. Mas o cara é uma vítima disso tudo. Qual é a tua função agora? É ligar para essa pessoa e mostrar amor. É trazê-lo para Cristo. Esse Cristo que liberta, cura e salva. E se você conhece alguém, talvez na tua própria família, com quem você não tem falado há um tempo, faz hoje, telefona para essa pessoa. Às vezes Deus te coloca um nome na cabeça. Talvez seja o momento de ligar para essa pessoa. Semana passada, eu fiquei lembrando de um amigo de Toronto, lembrando, e eu fiquei pensando: eu ligo para ele depois. Quando eu recebi um telefonema de uma amiga nossa, dizendo: Rivelino, nosso amigo estava muito doente, foi ao hospital e pediu a morte assistida. E ele cometeu suicídio. E o Espírito Santo me falando: Rivelino, por que você não liga para ele, cara? E agora eu estou me sentindo mal por não ter ligado para ele antes. Eu talvez pudesse ter evitado um suicídio. E você? Quantas pessoas você conhece que andam sofrendo por aí, que tiveram contato contigo, e que você poderia fazer uma ligação? Eu não sei se a gente tem um hino agora. Então toca bonito aí, vamos fazer uma oração. Eu queria pedir, se você, mas só seja sincero, se você está pensando em alguém nesse momento e gostaria de orar por essa pessoa, ou se você precisa de forças para contactar uma pessoa e pedir perdão, eu queria que você fizesse agora. Fica de pé e ora comigo. Você diz: Senhor, tem um monte de gente que eu já pisei na bola, eu deveria ter falado com essa pessoa. E não tenha medo. Não tenha medo, porque eu já passei por isso também. E carregar a culpa é a pior coisa que tem. Pode ficar de pé, a história que eu vou contar agora é pequena. Quando eu era criança, a professora de inglês me chamou na frente, na classe, e disse: Rivelino, você foi o melhor aluno, eu vou te dar um livro de presente. E eu lá, com meus 10 anos de idade, disse: não quero esse livro não, um livro sem graça. O título do livro era O Elefante Azul. Nunca esqueci o título desse livro, O Elefante Azul. Porque eu me senti mal de não ter aceitado o livro que a professora estava me dando, fiquei com consciência pesada. Meu irmão, não sei qual é o peso de um elefante cinza, mas um elefante azul é pesado, viu? Eu carreguei esse elefante azul de minha cidade natal, em Mossoró, fui com esse elefante azul para Campina Grande, na Paraíba, levei para Fortaleza, para Brasília, me mudei com ele para a Alemanha, me levei para Toronto, no Canadá, depois eu trouxe de volta para a Alemanha. Eu disse: eu mato esse elefante agora, então não tem mais condições. Depois eu peguei um ticket e fui para o Brasil atrás da minha professora para pedir perdão a ela. Levei uma caixa de chocolates e uma coleção de CDs do Mozart. Encontrei onde ela morava, bati na porta, a mulher abre a porta, olha para mim. Isso 30 anos depois, a mulher olha para mim e diz: Rivelino. Eu disse: nossa, ela nunca esqueceu. E eu com o chocolate na mão e o CD, eu morrendo de vergonha. Eu disse: professor, eu estou aqui para resolver um problema. Estou aqui para te pedir perdão. Eu disse: perdão? Sim. Você lembra aquele livro, Elefante Azul, que a senhora me deu? Eu não aceitei. Estou aqui para te pedir perdão. Ela disse: eu não lembrava desse livro. Eu disse: professor, eu carreguei esse elefante para todo canto. E a professora veio comigo naquela noite à igreja. Eu fui pregar na igreja naquela noite, ela veio comigo. Talvez Deus esteja preparando para você hoje ou amanhã uma super experiência de reconciliação, quer seja com um familiar ou um amigo. Queria que você orasse comigo agora. Vamos orar? Querido Deus,
Algumas pessoas estão aqui na tua igreja com o coração partido, com o coração triste. Alguns porque sabem do chamado que lhes foi feito, mas não têm cumprido isso, não têm executado a obra que o Senhor os chamou. Que o Senhor dê a cada um deles agora uma segunda chance e o poder para executar essa obra. Eu oro pelos pais que não têm, ó Pai, demonstrado aos seus filhos o teu amor, que o Senhor deu a eles agora o amor que eles precisam. Eu oro, ó Pai, por aqueles filhos que estão distantes, pelos quais nós estamos agora pensando e orando por eles, por aqueles que foram magoados aqui na igreja e se afastaram, que eles voltem hoje, Senhor. Que eles escutem o chamado do Espírito Santo, falando: eu te amo, eu te perdoo, eu te quero. Pai querido, que neste sábado ocorra a reconciliação, a transformação dos corações, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, que hoje ocorram milagres na tua igreja, que famílias sejam restauradas, que maridos amem suas esposas, esposas seus maridos, que filhos se sintam amados dentro de casa. Pai querido, por aqueles filhos que estão lutando, tendo tribulações, que o Senhor traga o alívio e o amor do Pai. E que hoje à tarde, no teu santo dia, estejamos juntos aqui para aprender mais de Ti. Transforma-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vocês, que todos estão convidados para o almoço, vou ficar na outra porta, espero que ninguém passe por lá. À tarde, então, vamos ter a continuação, uma nova palestra. E um desafio. Nós estamos pensando